Mensagem do dia 3 de setembro de 1999. À luz da divina misericórdia. Nenhum homem ou mulher se salvaria se não tivesse presente o Santo Espírito de Deus. No meio de vós, meus filhinhos, constantemente a luz divina vos cobre, para que a vossa fé permaneça viva como a chama de uma vela acesa. Pela importância da vela acesa em vosso lar, deveria estar acesa dia e noite, porque, como o corpo precisa dessa luz do Divino Espírito, a vossa casa precisa também, pois não sabeis em que hora virá o Senhor. Se soubesseis, certamente ficaríeis vigiando para não vos pegar desprevenidos. Deixai sempre uma vela acesa perto de uma cruz ou da Bíblia. Se não tiverdes um altar preparado, segure-vos diante da chama da vela, junto de um crucifixo, depositando ali vossa oferenda. Nada de coisas materiais. Flores, pode, e perfume também, mas suave. De preferência, incenso, mas que se usa na Igreja Católica, e não comprado em casas de umbanda. Dobrai os joelhos e oferecei ao Pai, como os 3 reis magos fizeram com Jesus. Filhinhos, não entrem em oração sem pedir perdão por aqueles que vos ofendem. Esta é a maneira melhor para que a vossa alma fique iluminada. Usem sempre a roupa adequada e nada de murmúrio ou cantos exagerados. Lembrem-se que os anjos permanecem diante do Senhor, com suas cítaras tocando, mas nada de exagero. Também devem vocês fazer o mesmo quando estiverem perto ou diante do Santíssimo. Uma vela acesa, com um vento forte, a chama se apaga. Assim é também com os cantos exagerados, como a maioria vem fazendo. Desaparece o silêncio de vossas orações. Reflitam bem no que Jesus falou. Quando quiseres orar, entre no teu quarto, feche a porta e ore baixinho, para que a luz da divina misericórdia possa permanecer viva. Este é o maior segredo de vossa oração. Quem me vê, para os videntes, eles podem me ouvir claramente, mas os que estão ao redor nada ouvem. O mesmo devem fazer. Que os seus lábios mexam-se, mas não deixem que o seu coração fale com Jesus ou comigo. Mas deixem que o seu coração fale com Jesus ou comigo. Esta é a melhor maneira de obterem as respostas que esperam de Jesus e de mim, Maria de Nazaré. Nenhum homem ou mulher se salvaria se não estivesse presente o Santo Espírito de Deus. Hoje, depois do depoimento da Dona Arlene, a gente pode ler essa frase com mais coragem, com muita atenção. Nenhum homem ou mulher se salvaria se não estivesse presente o Santo Espírito de Deus. Como nós, que fazemos parte dessa obra, a Palavra Viva de Deus, devemos ser gratos e obedientes às mensagens. Desde o começo da pandemia, a nossa família se posicionou, falou, levou a fé para as pessoas que estavam nos ouvindo. Tentamos dar coragem para as pessoas. O nosso testemunho de fé foi muito importante. Muitas pessoas, depois que o profeta partiu, acharam que a família não ia dar conta, que a família não tem mensagem, que a família não fala com Deus, ia se acabar tudo, ia fazer tudo errado. Olha que grande prova de que Deus está conosco. Foi desde o ano 2020, no momento mais crítico do mundo todo, quando todo mundo fechou as igrejas, estavam com medo, se trancavam em casa. Nós abrimos a nossa casa. Nós não recebemos mensagem, nós não falamos com Deus como o Pai falava, mas nós temos a fé
que Ele nos deixou. E nós abrimos a nossa casa, aceitamos todos vocês aqui dentro. A missa foi rezada aqui dentro da capela, era um do ladinho do outro, correndo o risco de ser denunciado pelos vizinhos. Eles filmavam, tiravam foto. A polícia passava aqui depois da missa. E nós não tivemos medo, porque presente estava o Espírito Santo de Deus, e está. E Ele é muito misericordioso, porque Ele deixou que acontecesse, provou a nossa fé. E agora, com o depoimento dela aqui, muita gente vai se calar, vai ter que dar o braço a torcer. A família não é louca, como diziam. A gente não tem estudo. Eu mesmo já falei, eu tenho só a 4ª série primária. Mas na época da pandemia, quando foi obrigatório o uso da máscara, eu fiquei 2 meses em casa porque eu não aceitava. É muita ignorância. Para mim era insuportável aquela máscara. Aí depois eu fui obrigada a aceitar, porque eu tinha que sair com a mãe. Mas no começo eu não aceitava. Mesmo sem estudo eu via que era errado. No meio de vós, meus filhinhos, constantemente a luz divina vos cobre, para que a vossa fé permaneça viva como a chama de uma vela acesa. Pela importância da vela acesa em vosso lar, deveria estar acesa dia e noite. Essa mensagem é um catecismo que a Nossa Senhora está nos dando. Deixar sempre uma velinha acesa perto da Bíblia ou perto de um crucifixo, porque ninguém sabe a hora, mas está muito perto. Todos nós sabemos que está perto. Depositando ali a vossa oferenda, nada de coisas materiais. Flores pode, perfume também, mais suave, de preferência incenso, mas que se usa na Igreja Católica, não comprado em casas de umbanda. Sabe aqueles palitinhos, aquelas varetinhas, que eu não suporto aquele cheiro? Isso Deus não quer. Tem que ser o incenso que é usado na Igreja Católica. Todo mundo sabe, na livraria católica. Não compre em casa de umbanda, não compre nessas lojas que vendem coisa de Buda, de outros deuses pagãos. Lá esse incenso não é do gosto de Deus. Dobrai os joelhos e oferecei ao Pai, como os 3 ex-magos fizeram. Filhinhos, não entrem em oração sem pedir perdão por aqueles que vos ofendem. Isso o Pai sempre dizia. Ele pedia perdão pelas pessoas que perseguiam, que ofendiam. Isso a gente também deve fazer. Olha que mensagem importante para nós. Usem sempre a roupa adequada e nada de murmúrio ou cantos exagerados. Lembre-se que os anjos permanecem diante do Senhor com suas cítaras tocando, mas nada de exagero. O céu, os santos, é tudo equilibrado. Não tem ninguém desesperado lá em cima gritando. Muito menos nós devemos fazer. Deus não é surdo. Deus é paz. Deus é amor. Assim é também com os cantos exagerados, como a maioria vem fazendo. Desaparece o silêncio das vossas orações. Reflitam bem no que Jesus falou. Quando quiseres orar, entre no teu quarto, feche a porta e ore baixinho. Mateus 6, versículo 6. É tão difícil assim ser obediente? Sejamos mais humildes. Se Jesus pede, faça. Entre no teu quarto, feche a porta e ore baixinho. Eu copiei 2 frases aqui, de Frei Damião de Bozano. Humildade e simplicidade, eis o segredo da santidade. Não fica pensando em se mutilar, em andar se arrastando, andar com cara de coitado. Não, isso Deus não quer. Humildade e simplicidade. Humildade é o quê? Seja o que você é. Seja humilde. Você não sabe mais do que ninguém. Você não é melhor do que ninguém. E simplicidade. Seja obediente. Faça o que Deus pede. Só isso. Não inventa nada. Não fique inventando coisa. Andar se arrastando no chão, um cabelo desalinhado, com roupa rasgada. Não precisa isso. Gritando para as pessoas, Deus está voltando. Não, Deus não quer isso.
humildade e simplicidade, eis o segredo da santidade. E também a frase de Santa Paulina: Deus, para realizar suas obras, usa quem Ele quer. Nós somos simples instrumentos em suas mãos, mas para isso é necessário que o instrumento seja dócil e fácil de manejar. Nós temos que ser dóceis para Deus e fáceis de manejar. Ele trabalha, Ele faz o serviço, nós apenas cumprimos a sua vontade. Se Ele pede, peça perdão pelos que te ofendem. Rezem em silêncio, usem roupa adequada, peçam sempre a luz do Espírito Santo. Nós devemos ser dóceis e obedientes. Assim Deus vai trabalhar na nossa vida. Mais uma vez eu digo, graças a Deus, Deus está conosco. Um grande testemunho que a dona Arlene deu hoje é muito importante para a obra, porque muitas pessoas acharam que nós estávamos falando demais. Graças a Deus, nós falamos. Falamos quando foi preciso e vamos falar até o final. Não vamos confiar nos homens, nessa nova ordem mundial, nesses políticos sujos. Vamos confiar em Deus e quem confia em Deus, nas pessoas que defendem a Deus, que defendem a pátria e a liberdade. A nossa família vai até o final, se Deus quiser, e Ele quer. Não tenhamos medo. No começo da pandemia, alguns irmãos da mãe vieram visitar ela e um ficou no portão. Disse, não, eu não vou entrar por causa da doença. Eu disse, não precisa ter medo. O pai já falava, as mensagens falavam o que ia acontecer, mas não precisa ter medo. E agora também eu falo para vocês, não precisam ter medo. Mesmo que o governo vermelho entre, não precisa ter medo. As mensagens sempre falavam, eu estou com vocês, façam o que eu peço. E não precisam ter medo. E vamos falar. Quanto a gente pode falar, a gente vai falar. Não é porque o anticristo vai tomar conta que a gente vai se calar. Não, nós vamos falar enquanto a gente pode. Assim faziam os mártires. Eles não se calavam na frente do carrasco. Eles falavam enquanto tinham voz. Teve um mártir que eles botaram um cadeado na boca. Teve outros que eles cortaram a língua. Mas enquanto eles tinham língua, eles falavam. Enquanto não fecharam um cadeado, eles falavam. Assim também vai ser nós. Enquanto a gente puder falar, a gente vai falar.